Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma live? Então, hoje a conversa é com o Dr. Daniel No. Ele é um dentista brasileiro que atua nos Estados Unidos. Então, vamos ouvir a experiência dele. Aqui está. Vou mandar o convite agora, Dr. Daniel. Só um instante. Olá, boa tarde, Dr. Daniel. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Aqui já é boa noite. A gente está com uma diferença grande, né, de horário por causa do fuso. Mas olha, é um imenso prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? E eu gostaria de apresentá-lo para o pessoal que está chegando aí. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Dr. Daniel No. Ele fez odontologia na USP, ele é especialista em prótese pela APCD e ele também cursou odontologia pela University of South California. Correto, doutor? É isso aí? Então, é isso aí. Beleza, então vamos começar. Eu tô cheia de dúvidas e perguntas aqui para fazer, mas a primeira é sempre clássica. Como foi que surgiu a ideia de viver nos Estados Unidos? Então, essa vontade de vir morar aqui, na verdade, partiu mais da minha esposa. Então, acho que logo depois que a gente casou, ela ficou falando assim para a gente mudar aqui para os Estados Unidos. Naquela época, a irmã dela morava aqui, né? Então, ela já era dentista aqui nos Estados Unidos, ela trabalhava já fazia uns 6, 7 anos já, e ela sempre teve vontade de morar aqui. E, na verdade, eu tive essa ideia também, só que eu nunca me aprofundei para saber como é que seria essa trajetória, né? Porque todo mundo fala é muito difícil, não sei o quê, e muito dinheiro. Então, na verdade, eu só tive vontade, mas eu não tinha aquele empurrão. Então, esse empurrão veio da minha esposa. Ah, beleza. Então, ela é dentista também? Não, a minha esposa ela se formou em hotelaria lá no Brasil. Ah, legal. Bom, e quando foi que vocês chegaram aí? Quando foi que você começou o processo ainda no Brasil ou só quando vocês chegaram aí? Como foi que se deu isso? Então, a gente casou em 2007 e mais ou menos nessa época que eu comecei a estudar e traduzir a papelada, né? Então, eu fiz todo o processo aí no Brasil mesmo e depois, quando eu tive que fazer as provas, assim, para passar no National Board, parte um, assim, aí eu vim para os Estados Unidos só para fazer a prova e voltava. Então, tipo, toda a comunicação com as faculdades foi tudo por carta, nem por e-mail era. Olha, eu sou desse tempo. Eu sei como era que funcionava. Tudo muito lento, né? Também exigia. Isso. Olha, o doutor Arthur está aqui prestigiando a nossa live. Obrigada, doutor Arthur. A gente teve uma live recentemente aí. Olha que legal. Então isso foi em 2007. Isso foi em 2007 o processo que começou, né? Então, eu acredito que eu comecei a estudar um pouquinho antes, talvez no final de 2006, começo de 2007. Aí eu casei no começo de 2007 e eu recebi a carta de aprovação da faculdade lá para começo de 2008. Então, eu vim para os Estados Unidos em 2008. Ok. Então, assim, quando você foi para aí, já tinha passado nos exames, em todos os exames? Então, eu fiz o. A gente precisava fazer a tradução dos documentos, mandar para a ADA, para a gente poder fazer a prova nos Estados Unidos. E assim que eu fiz a prova, depois de algum tempo, eu pude aplicar para as faculdades. Então, na verdade, só precisa do TOEFL e da parte um para as faculdades que eu apliquei. Ah, legal. E no caso específico da University of South California, qual foi a nota do TOEFL que eles pediram para ti? Eles pediam, se eu não me engano, era acima de 100. E o máximo aqui é Muito bem. 120. Ah, Só que o beleza. TOEFL, ele não é tão necessário assim quanto as pessoas pensam. Opa, fala aí pra gente. Agora eu fiquei curiosa.
Contanto que você passe na parte 1 do National Board, aí você faz a entrevista, mesmo que o seu TOEFL é tipo 90, 80 e pouco, eles vão te chamar. Aí a única coisa que você tem que fazer é passar nesse TOEFL enquanto você está estudando, não tem problema. O TOEFL não é tão importante assim. Ok. E quanto tempo você ficou na universidade ainda? Para revalidar o diploma aqui na Califórnia eram 2 anos. Uau! E assim, essa escolha, porque eu sei que vocês que tentam os Estados Unidos, vocês aplicam para várias universidades ao mesmo tempo, não é isso? Porque não tem a garantia que vai dar certo naquela única que você aplicar. E assim, essa escolha teve a ver com a região, teve a ver com conhecer alguém? Como foi essa escolha? Então, na verdade, a gente estava querendo mudar para Califórnia porque a minha cunhada, a irmã da minha esposa, morava aqui já, né? Então, eu só procurei faculdades praticamente da Califórnia. Aí eu mandei para 3 faculdades aqui na Califórnia e uma faculdade na Pensilvânia, só por causa que era meio famosa, né? Mas, na verdade, eu só apliquei para 4 faculdades. Só? Só para 4. Nossa! Olha, parabéns, viu? Porque assim, tem muita gente, eu já tenho ouvido histórias, o pessoal aplica para diversas, inúmeras, incontáveis. É porque tinha que ser mesmo, né? Só aplicou para 4 e deu assim, olha, justamente para onde você precisava ir, Califórnia, certinho. Sim, exatamente. Se for para ser, vai ser. Então deixa para lá. Eu não vou ficar aplicando para 20 faculdades, não. Muito bem. E assim, quanto ao direito de residir aí, você ganhou depois que passou nos exames ou você já tinha algo, alguma documentação? Como foi que se deu isso? Então, para eu vir estudar aqui nos Estados Unidos, eu precisei passar na prova, ser aprovado na faculdade. Aí a faculdade me dá o visto F1, né, que é o visto de estudante. Aí, depois que você forma da faculdade, você tem 1 ano de OPT. OPT é uma permissão para você poder trabalhar durante 1 ano sem ter um visto de trabalho e sem ter um green card. Então, durante esse primeiro ano, eu já achei um consultório que seria um sponsor meu. Então, na verdade, esse consultório, ele aplicou para o visto de trabalho primeiro, aí depois de 1 ano de visto de trabalho, eu apliquei para o green card. Bacana. E em que ano foi que você concluiu a faculdade aí? Eu concluí em 2010. Ah, ok. E assim, como é que foi assim esse processo, por exemplo? Porque eu sei que você aplicou através se correspondendo, né, com as universidades e aí marcaram uma entrevista, não é assim geralmente que acontece? Como é que foi? Eu gostaria de saber assim como é que foi toda a experiência, a entrevista, como foi depois da entrevista, como foi começar. Fala aí pra gente. Então, aí assim que você passa no National Board, você aplica para as faculdades, aí eles vão analisar toda a sua documentação e vai te chamar para uma entrevista, né? Aí você tem que vir aqui para os Estados Unidos, vai ter uma entrevista oral e tem uma prova prática também. Olha, E aí essa prova mais prática prova, não para de prova, né? A prova prática é em laboratório e é bem específico de cada faculdade. Cada faculdade vai ter uma medida de preparo, medida de cavidade para resina, para amálgama, para coroa metalocerâmica. Tudo varia de faculdade para faculdade. Então você tem que meio que saber antes e treinar um pouquinho para você poder fazer essa prova bem. Em relação à entrevista verbal, aí vai de faculdade para faculdade também. Eu tive uma entrevista 1 a 1 com uma pessoa do Admissions e isso foi na Universidade do Pacífico, lá em São Francisco. E na USC era praticamente uma entrevista em grupo. Eles colocavam mais ou menos umas 8, 10 pessoas em uma sala e te davam um problema e você tinha que ficar discutindo com os outros alunos em relação àquele problema, tudo em inglês. Ok. Interessante. Essa modalidade eu ainda não tinha ouvido. Geralmente 1 a 1. Então, essa foi uma entrevista diferente. Interessante. E assim, a da Universidade da South California foi 1 a 1? Não, então, o da USC, que é essa universidade que eu me formei, ela era de grupo. Eles queriam essa que saber... foi de grupo. Entendi. Desculpa. Perdi o fio da meada. Tranquilo.
É muita informação. Vamos devagar, eu ainda estou aqui assentando as ideias. Ok, então essa que foi de grupo, as demais foi um a um. E assim, essa que foi de grupo, que foi essa que você passou, como é que foi assim a experiência, que você disse que teve também a parte prática. E geralmente eu sei que a parte prática é feita em manequim, não é isso? Sim, E a exatamente. gente que já é dentista experiente, né, com o paciente em si, quando a gente tem que voltar para a prática do manequim, é um pouquinho delicado, não é? Porque é meio que assim, cortar a manteiga, né? Exatamente, Como é que exatamente. foi essa experiência? Fala aí pra gente, por favor. Então, essa experiência foi bem diferente. Na verdade, a gente no Brasil já trabalhava com paciente, então o dente é bem mais duro. E Hum, no Brasil eu senti que, tipo, preparos não tem muito guia assim de qual que é o tamanho exato que você tem que colocar a broca, quanto que tem que ser o ombro exatamente. Aqui, só para você ter uma ideia, para eu fazer o preparo de coroa, eles querem 0,65 milímetros de ombro. Então, eu não estava acostumado com essas coisas. Então, foi uma experiência, tipo, difícil, mas como eu tinha minha cunhada aqui, ela já tinha me alertado sobre essas coisas, aí eu fui e pratiquei, tipo, um dia no manequim e, graças a Deus, deu tudo certo. beleza. A tua cunhada, só uma curiosidade, é a Juju, que tá aqui no. Não, É a não, não, ela é minha não? irmã. Ah, tua irmã disse assim, que você gabaritou a prática. Aí, É, irmã coruja, que irmã coruja. orgulho. Bacana, bacana. Não, olha, eu acredito, o fato também, que já você, quando foi fazer essa prova, você já era especialista em prótese, né? No Isso, Brasil. na verdade, quando eu vim para os Estados Unidos, ainda faltava, eu acredito que um mês para eu me formar na especialização. Só que aí eles me formaram mesmo eu não indo lá o último mês. Que legal! Então, com certeza você era muito bom aluno, que não iam fazer isso para qualquer um, tenho certeza. Ah, bacana. Então, que legal, deu tudo certo. Então, a prova prática, você chegou a praticar antes no manequim? Porque é isso aí, essa coisa de ser milimétrico o preparo, aqui também para as provas do UK, a gente passa pela mesma coisa, igualzinho. Tem que fazer, ó, pontos, como a gente diz, point 5, point 2, dependendo, né, Isso. enfim, dos preparos, tem que ser exato. Se na hora da prova a gente desgastar demais ou desgastar de menos, feio. É desse jeito. Foi assim para ti também? Foi assim também. E aí, acabei de receber umas mensagens aqui do Ale e da Cris, eles falaram, oh, manda um abraço pra gente, um abraço pra vocês aí, Ale. Ah, Ai, bacana, ai, ai. bacana, bacana. Mas então, foi, É. foi, foi bem preciso assim mesmo. Eu tive que treinar bastante assim em relação a medidas. Eu nem sabia como é que eles mediam 0,65 milímetros. Na verdade, é tudo com instrumentos que a gente usa para instrumentos manuais de corte. Coisas que a gente nem usava mais durante a clínica, porque durante os pacientes assim a gente não usa esse tipo de material normalmente. Pois é, é aquela coisa, você tem que se preparar para a prova. Eu acho que você pode ser o dentista mais experiente em prótese que for, anos de experiência, mas uma coisa, por isso que eu te perguntei, porque eu também vivencio isso aqui, é a mesma coisa, quando a gente vai passar pelas provas, a gente que é acostumado com o dente natural, e a gente vai ter que prestar esses exames, né, aí lá a gente tem que aprender, é como se aprender uma coisa nova, né, aprender a cortar pouquíssimo e ser muito preciso, porque senão a gente perde. Então, eu tô sabendo agora que o doutor gabaritou a prova, caprichou, hein? Os preparos devem ter ficado muito bom. Na verdade, olha só, meu professor de especialização, que era o coordenador do curso, ele acabou de mandar um parabéns aqui. Ó, um abraço Ah, o aí, Eduardo, Eduardo. doutor Eduardo, Da minha filha. Ele bacana. é um excelente professor e ele foi uma das razões que o preparo saiu muito bem, porque Olha ele é que bacana, exigente. que legal, que legal. Olha, alguém está perguntando qual o nome do curso na faculdade que você aplicou, o nome da graduação. Então, na verdade, cada faculdade ele dá um nome um pouquinho diferente, né? Então, na Hum, USC, onde eu me formei, ele chamava ASPID. ASPID é Advanced Placement in alguma coisa em relação a dentistas internacionais.
eu esqueci exatamente a tradução da Sim, sigla aí, sim. mas na USC é ASPED, se eu não me engano, na UCLA é PPID, se eu não me engano. Então, no website de cada faculdade vai aparecer alguma coisa relacionada a dentistas internacionais. Beleza, beleza. E aí, assim, outra curiosidade. Quando você entrou para a universidade, aí você recebeu alguma bolsa para fazer o curso ou você teve que pagar anual? Geralmente Então, paga, né? tem que pagar E é e bem tem que pagar caro, né? bastante. Hoje em dia, então, nem se fala. Os estudantes americanos, eles precisam fazer 4 anos de undergrad e 4 anos de dental school. Então, eles saem com 8 anos de dívida. Tem muita gente que sai com mais de 500 mil, 600 mil dólares só de dívida logo depois de formar. Fora isso, tem gente que encaixa uma especialização, sai com 1 milhão de dívida. Então, na minha época já era caro. Eu gastei de faculdade, eu acredito que cada ano custava mais ou menos uns 75, 80 mil dólares. Gente do céu, tem que se preparar muito bem, porque além de ter que estudar muito, 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 ainda tem todo um gasto. Agora, assim, como é que foi a adaptação? Aí você passou, você recebeu uma carta, como foi que você Sim. descobriu que você tinha passado? Uma carta de admissão? Beleza. Aí você já estava aí, quando você recebeu Não, a resposta. quando eu Não, ainda recebi estava a no carta, eu Brasil? estava no Brasil. Opa! Recebi carta por FedEx. Aí eu abri a carta assim, aí felicidade de Imagina, a ter emoção. passado. E também dá aquele frio na barriga, né? Porque na verdade a gente vai começar a vida de novo num país que você não sabe como é que funciona. Então, por isso que eu te perguntei. E como foi essa adaptação? Conta aí pra gente. Foi muito Então, difícil no começo, ou foi mais ou menos, você achou que fosse ser mais difícil e nem foi tanto? eu acredito que no começo sempre vai ter um problema de língua, né? A língua seria o primeiro obstáculo, apesar de você saber falar inglês, saber a gramática, na hora de conversar, principalmente palavras assim difíceis como você vai conversar com o gerente do banco, aí você começa a viajar, você não entende muito bem o que as pessoas estão falando. Então, essa primeira foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Em relação à cultura, é um pouquinho diferente, sim. As pessoas são um pouquinho mais reservadas no começo, só que a base cultural, assim, eu acredito que é bem semelhante, tá? O modo de viver, o modo de agir, espaço entre as pessoas, essas coisas, tudo bem parecido com os brasileiros. Seria muito diferente se eu fosse para a Ásia, por exemplo. Aí a cultura seria completamente diferente. Mas, sim, eu acredito que a maior dificuldade no começo é você se adaptar com a língua e tentar achar sua rotina. Mas, fora isso, assim, não tem muita dificuldade, não. Ok. Quanto tempo você passou na universidade ainda? 2 anos? São 2 anos de faculdade, um pouquinho mais de 2 anos, Foi, né? E aí, esse período na faculdade, como é que foi a experiência? Era aula a semana inteira? Era muito puxado? É Não bem dava para puxado. trabalhar, não dava para fazer outra coisa que não fazer a faculdade? Não dá, não dá. É praticamente impossível. No primeiro ano, você entra. Se eu não me engano, eu entrava umas 7 horas e saía umas 9 horas da noite, praticamente todo dia. É. Nossa, Isso imagina. porque eles te dão muita lição de laboratório tipo, tem gente que fica até o laboratório fechar, que era meia-noite. Muita gente Meia-noite, minha nossa senhora. Sim. Tinha muita gente que vinha de Só. países tipo a Índia, assim, eles saem muito crus da faculdade, eles não têm que treinar muito mais do que a gente. Os brasileiros, geralmente, eles têm uma experiência muito boa já, né? Mas os indianos, eles falaram, nossa, eu saí da faculdade sem fazer uma coroa, eu saí sem fazer dentadura. Aí eles sofrem. A maioria sai meia-noite do laboratório. Eu imagino. Olha, tem uma pergunta aqui da Sheila. Sabe se existe a possibilidade de conseguir crédito estudantil? Então, a maioria das pessoas que conseguem algum tipo de empréstimo, geralmente tem que ter um cosigner. Tem que ser alguém que já mora aqui nos Estados Unidos ou tem documentação dos Estados Unidos com crédito bom, para eles poderem ser o seu fiador, tá? Sim. E
Para internacional, a gente geralmente não vai conseguir o empréstimo do governo, porque a gente não é cidadão daqui, e a gente teria que fazer o empréstimo com o banco. Foi o que um amigo meu, por exemplo, que veio da Coreia, ele fez. Então, ele tinha uma irmã que morava aqui e ela foi a fiadora dele. Mas fora isso, eu acho que é praticamente impossível se você não conhece ninguém que mora aqui que tenha algum crédito. Imagino, imagino. Então, voltando aqui para a experiência dentro da universidade, né? Nesses 2 anos e pouquinho que você passou. Ahn, Qual foi a parte mais difícil disso tudo? O que que você Parte acha? difícil? Então, nesses 2 anos, assim, a faculdade foi bem cansativa. Nossa Senhora, são anos que são boas memórias, sim, só que eu não gostaria de passar de novo. Entendi. Principalmente depois de já ter toda a sua formação lá no Brasil, Sim, pós-graduação, né? Você já está você tá na sua zona de conforto, com seu registro, né? Enfim, com sua carreira já assentada. Daí você decidir estudar tudo aquilo para poder entrar na universidade de novo, fazer 2 anos e pouquinho, nesse ritmo que é bem diferente do Brasil, porque ninguém fica meia-noite até meia-noite no laboratório estudando. Até onde eu sei, né? Mesmo na USP, eu acho que nem lá, não. na Ninguém USP fica até também não, meia-noite. nossa. A gente saía muito cedo, aí o pessoal ficava assim no bar, assim, só bebendo cerveja. Eu lembro assim que era muito fácil. Aí eu vim pra cá e eu levei um choque, porque o negócio aqui é bem puxado mesmo. Eu É bem puxado. imagino. É. Nossa, eu posso imaginar. E algum outro brasileiro na sua turma? Além de você? Brasileiro na minha turma tinha uma brasileira, na verdade ela é uma coreana que se formou na Unicamp no Brasil. Ok. É. Então, e foi o mesmo processo que ela passou, sem dúvidas. Ela passou Ah, pelas provas do board, e aí, mesma coisa. mas na verdade ela era da classe abaixo, ela era, se formou em 2011, eu tô enganado. No meu ano só era eu de brasileiro. Ah, tá. Ah, ok. E assim, essa turma de estrangeiros, vocês assistem aula junto com o pessoal da graduação ou é uma turma à parte? Então, tem o começo, que é para a gente começar a se adaptar à faculdade, Hum. e a gente tem aula separada. Então, alguns meses, assim, mais ou menos, eu acredito que uns 3, 4 meses a gente faz tudo isolado, e Hum. depois disso começa a juntar com os americanos. Então, aí vira uma classe gigante, assim, de mais ou menos umas 200 pessoas. 200 pessoas numa única classe? É que na verdade eles separam, né? 140 e tantos de americanos e mais ou menos uns 30 e tantos de internacionais. Meu Deus, mas é muita gente numa única sala, né? E esse povo todinho se formou contigo, assim, quando você concluiu em 2000 e, você já falou, 2000 e 2000, 2010. 2010. Em 2010, esses 200 alunos participaram da cerimônia junto com você e tal. Sim, É muita gente, né? Só dentista, sem contar o restante. Nossa, exatamente. bastante gente. Uau, tô impressionada. Então, e assim, quando concluiu o curso e você teve que começar a trabalhar, como é que foi assim essa entrada no campo de trabalho, no mercado de trabalho aí? Então, quando eu me formei, a minha cunhada ela já tinha ido embora, né? Então, eu comecei a procurar trabalho diretamente no consultório onde ela trabalhava antes. Que na verdade ela era uma dentista que se formou no Brasil, formou na mesma faculdade que a gente e ela tinha um consultório grande, de 6 cadeiras já. Então eu entrei como o dentista, praticamente o único clínico geral de todos os dias da semana lá. Então foi mais ou menos tipo encaminhado por causa da minha cunhada. Ajudou, né? Que bacana que ela abriu esse caminho para você. E assim, quando você começou, começou como generalista, fazendo tudo, endo, tudo, porque esse período que você passou na faculdade, você teve que treinar tudo de novo, né? Sim, sim. Então, Foi. apesar de treinar tudo de novo, tipo, coisas que eu não gostava muito de fazer, tipo, um tratamento de canal. No Brasil, eu aprendi tudo manual.
Ainda fica limando para cima e para baixo só. Aí a Eu gente sou aprende. desse tempo, Daniel, eu sou desse tempo. Eu sei o que é isso. Aí a gente sofrendo e difícil de fazer daquele jeito. Aí a gente aprende técnicas novas, coloca o instrumento rotatório, usa lupa. Aí eu comecei a gostar de coisas que eu não gostava antes. Então, Olha. então Porque sim, tava mais prazeroso fazer com novos equipamentos, coisa de ponta, né? Eu imagino. sim. E para encaixar a gutta percha, depois que você usa rotatório, é bem mais fácil. Sai, fica, tipo, em cima, né? E a gente fica raspando para cima e para baixo. Eles não deixavam rotacionar. Coisa que a gente aprende diferente aqui na faculdade, desde a graduação. Então, tudo mudou a minha visão em relação a coisas que eu não gostava no Brasil. E muitas das coisas que eu evitava de fazer, eu comecei a gostar, na verdade. E quando eu comecei a trabalhar como clínico geral, eu comecei a fazer praticamente desde o exame até a parte de implante e tratamento de canal, tudo, né? Bacana. Então hoje você praticamente atua em todas as áreas, assim, fazendo tudo como generalista. Sim, eu tento atuar em todas as áreas, mas também eu tenho o meu limite, né? Então eu sei até quão complexo eu consigo lidar com o caso sem ter a probabilidade de problemas. Então, como eu tenho o meu consultório próprio aqui nos Estados Unidos, eu tenho que meio que medir qual que é o risco que eu posso tomar, né? Então, por exemplo, se tiver um canal 90 graus curvo, eu não vou ficar mexendo nisso aqui, né? Se tiver um terceiro molar que está com a raiz dentro do nervo, isso aí também eu não vou mexer. Então, coisas que, na verdade, você pode até tentar no consultório do outro, aqui eu não estou mais fazendo essas coisas, não. Muito bem, porque aí vocês também têm tem que pagar seguro, né, para trabalhar, e como aqui também no UK, Sim, eu tenho que pagar um seguro seguro. E se não tiver muito profissional. cuidado, vocês vão para o conselho responder alguma coisa, não é assim? É muito Então, na verdade, eu nunca tive delicado. nenhum caso desses, né? Então, no Brasil, a gente ouve muita história de terror, assim, nossa, se for trabalhar nos Estados Unidos, você vai ser processado, você tem muito risco, mas não é assim, não. Se você trabalha, assim, normal, mesmo você não precisa ser o melhor, se você trabalhar pelo menos na média para cima, você não vai ter problema. É só você ter uma comunicação boa com o paciente. Eu acho, concordo com você, comunicação é o fator primordial. Olha, o doutor Christian está aqui, ele disse, grande doutor No, lembranças de grandes tempos da USC, grande abraço e parabéns. Um Obrigada, abraço aí, Christian, por estar Cristiano. aqui. Nossa, faz tempo que eu não vejo ele. Ele estava como um professor lá na USC quando eu estava na faculdade, se eu não me engano. Aí a gente se conheceu, mas depois aí ele se mudou para outro estado e perdemos o contato. Ah, pô, agora é uma oportunidade de retomar o contato, né? Que é muito legal essa coisa desse networking que a gente acaba fazendo, né? Quando a gente sai do Brasil, acaba que a gente, a gente tem que procurar estar mantendo contato com os colegas, porque a gente muitas vezes troca experiências, né? Uhum. Não só isso, mas eu acho que a gente se sente apoiado, assim, num grupo, quando a gente pode participar de um grupo coeso, né, assim, que representa bem o Brasil, que é o que vocês estão fazendo aí fora, né, dando orgulho pra gente, né, e é isso aí. Então, vamos lá. Então, essa adaptação não foi muito complexa, porque você já teve, né, a oportunidade de ter uma vaga num lugar que já tinha uma dentista brasileira, que já tinha atuado no Brasil, né? E Sim. que aí as pessoas já conheciam o trabalho e enfim, ficou, vamos dizer assim, menos complexo, menos difícil para você. Não vou dizer fácil, porque eu sei que não tem nada fácil, mas talvez ficou menos difícil, né, para se adaptar. Bacana. Então, dentro dessa prática, assim, na sua clínica própria, e fazendo todas as especialidades, né? Sim. Tem algo que você, assim, costuma dar preferência ou, independente da especialidade que seja, você abraça o caso, obviamente respeitando o limite, como você falou aí. Claro, claro. Então, na verdade, cada vez que eu vou mais trabalhando, eu dou preferência a tratamentos pequenos, porque começa e termina rápido, e dá uma produtividade boa, uma lucratividade legal aqui nos Estados Unidos. Não é igual no Brasil, assim, que às vezes fazer alguma coisa você está perdendo dinheiro, né?
Então, eu prefiro casos, tipo, menos complexos, mas uma vez ou outra eu pego um caso de especialista de prótese, entendeu? Para ser o desafio, né? Para sentir a Exatamente. adrenalina de novo ali. Para dar uma emoção extra, Entendi, entendi. Poxa, e então, eu ia fazer, eu coloquei aqui na minha lista de perguntas, uma pergunta que eu acho que é muito óbvia, mas eu vou fazer assim mesmo, que está na lista. E aí, valeu a pena todo o sofrimento, tudo que você passou para poder chegar onde você está? Sim, sim, olhando para trás, com certeza. Consegui coisas aqui que no Brasil eu provavelmente eu nem sonharia em ter conhecido, ter alcançado, né? E, tipo, muito mais rápido também. Então, coisas que eu sonhava, sei lá, ter uma casa já minha, eu não sonhava em ter uma casa própria assim lá no Brasil, trabalhando como dentista aos 30 e poucos anos, entendeu? Então, são tipo, realidades diferentes. O mercado aqui nos Estados Unidos é muito forte. Então, no Brasil, a gente esperava, tipo, pingar um paciente aqui, pingar um paciente ali. Aqui não, aqui já é um mercado, assim, que já tem um volume bem maior. Então, não é tão complicado ser um dentista. Por exemplo, eu comecei o meu consultório do zero. Eu abri o consultório sem nenhum paciente e desde o primeiro mês eu já pagava todas as. Nossa, isso lá no Brasil. Não, não, isso aqui nos Estados Aí Unidos. já, aí já. Entendi. Aqui nos Estados Unidos, assim, você já começa a já ter um volume bem maior. Foi até uma surpresa, porque lá no Brasil eu tinha trabalhado 5 anos e ainda não tinha uma estabilidade, não tinha uma cartela de pacientes assim que eu podia falar, nossa, agora já estou ficando um pouquinho mais confortável. 5 anos trabalhando e já não tinha aquele conforto aí. Entendi. Eu entendi. Puxa, e então super valeu a pena. E nessa caminhada, mais colegas você encontrou por aí depois já de estar estabilizado como profissional? Deve ter bem mais gente hoje, né? Comparado de quando você começou todo esse processo lá atrás. Sim, cada ano assim aparece um brasileiro ou outro, e eu conheci sim uma brasileira aqui, na verdade três brasileiros que trabalham aqui perto de mim, e sim, a gente vai criando um network um pouquinho maior assim, mas cada um tem a sua vida, né? Então, na verdade, a gente se comunica de vez em quando, mas cada um na sua própria batalha aqui. Entendo, entendo perfeitamente. Olha, vamos ver aqui se tem alguma pergunta mais aqui para gente, tá? E então, dependendo aqui, a gente já pode ir encerrando. Antes da gente encerrar, eu acho que todas as perguntas eu já fiz aqui, pessoal. Tá. Antes da gente encerrar, eu gostaria de te dar a oportunidade de deixar uma mensagem aí para os nossos colegas que estão ainda lá no Brasil, né, refletindo, pensando o que é que, né, o que é que vão fazer, se vão sair do Brasil, se vale a pena mesmo, enfim, seguir os teus passos, vamos dizer assim. Né? O que que você diria para um colega que gostaria de tentar? Então, eu sempre em um incentivo, né? Então, agora mesmo, por exemplo, eu tenho um menino que veio do Brasil, ele tem mais ou menos uns 26, 27 anos, e sempre a gente está tentando empurrar ele para tentar tirar a licença aqui, aí depois, tipo, começa a pensar nas provas, começa a pensar nas aplicações da faculdade, e depois vai pensar no dinheiro, porque de um jeito ou outro a gente vai conseguir as coisas, né? Mas eu sei que dá um susto no começo, assim, de tanta coisa que a gente vai fazer para poder revalidar o diploma aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que vale a pena. Principalmente agora, que no Brasil está tão difícil aí. Pois é verdade, é verdade. É isso aí. Então, olha, muito obrigada por ter estado aqui conosco, compartilhando a sua vivência aí, né? Todo o seu percurso, as dificuldades que você passou, né? E também o seu sucesso. Obrigada. E a gente deseja muito, muito mais sucesso, tá? E vindo por aqui, por Londres, UK, estamos aqui também à disposição. Só lembrando que nós temos um grupo no Facebook, Dentistas Brasileiros pelo Mundo. A gente está aqui no Instagram e também eu vou salvar essa live
maravilhosa e vou fazer um upload para o canal e vou deixar alguns links importantes. Eu vou pedir só a tua orientação, se você puder me mandar uns links que você acha interessante eu colocar lá na descrição, tá bom? Do vídeo. Eu agradeço, beleza? Beleza, obrigado. Mais uma vez. Obrigada a todo mundo por estar aqui, por participar da nossa live. E é isso aí. Tudo de bom para ti, muito mais sucesso, tá? E um abração. Obrigada, Daniel. Tudo de bom para você, querido. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.